Você já se perguntou por que tantos conceitos de verdade, justiça e identidade parecem estar em constante mudança? Em um mundo onde tudo é relativo, do certo e errado à própria definição do ser humano, como manter uma fé sólida, coerente e intelectualmente honesta? O livro de Romanos, escrito há 2000 anos, oferece respostas surpreendentemente atuais para os dilemas mais profundos da nossa geração. Neste vídeo, vamos confrontar as tensões entre a cultura contemporânea e as verdades eternas da Palavra de Deus. Com base em Romanos e dialogando com pensadores como C.S. Lewis e Jordan Peterson, você vai entender por que a justiça de Deus não é opressora, mas libertadora, e como sua identidade em Cristo é a única âncora firme em meio ao caos moral e ideológico dos nossos dias. Fique até o final e descubra como viver com clareza e coragem em tempos de confusão. Vivemos em uma época marcada pela confusão moral. As redes sociais amplificam opiniões, ideologias se multiplicam e a ideia de uma verdade absoluta soa, para muitos, como arrogância. O que antes era consenso, hoje é debatido. O que ontem era certo, hoje é cancelado. Frases como "sua verdade é o que importa" ou "ninguém pode te julgar" são repetidas como mantras. A justiça se torna seletiva, a identidade fluida, a sexualidade redefinida. E muitos cristãos, especialmente os mais jovens, se veem num conflito interno. Como amar as pessoas sem abrir mão da verdade? Como dialogar com a cultura sem ser engolido por ela? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, descreve com precisão profética esse cenário. Ele afirma que, quando a humanidade escolhe rejeitar a verdade revelada por Deus, perde o eixo. Em Romanos 1, ele mostra uma espiral de degradação. Troca-se a glória do Criador por imagens da criação e, como consequência, a mente se corrompe. Os desejos se desordenam e as relações se tornam distorcidas. Não é apenas um castigo divino, é uma consequência natural. Quando deixamos de adorar a Deus, passamos a adorar a nós mesmos, e isso nunca termina bem. Paulo continua dizendo que tanto judeus quanto gentios, religiosos e não religiosos, estão debaixo da mesma condição: pecadores, falhos, carentes da glória de Deus. Em outras palavras, não são apenas os de fora que erraram. Todos, sem exceção, estão quebrados. E é por isso que toda tentativa humana de definir justiça, verdade ou moralidade sem Deus acaba caindo em contradição. Como disse C.S. Lewis, chamamos algo de errado porque existe um certo invisível que o contradiz. O problema, portanto, não é apenas cultural, é espiritual, é interno, é uma ruptura com a fonte da verdade. Mas o livro de Romanos não para no diagnóstico, ele apresenta a cura. Deus, em sua justiça, não ignorou o pecado, ele o enfrentou. Em Romanos 3, Paulo declara que a justiça de Deus foi revelada em Cristo, o único justo que se ofereceu como sacrifício em nosso lugar. Essa é a essência do Evangelho. Somos justificados, ou seja, declarados justos, não por obras, mérito ou opinião pública, mas pela fé. É aqui que a justiça de Deus se encontra com sua misericórdia. E é aqui que a Bíblia diverge radicalmente dos discursos ideológicos. A justiça de Deus não oprime, ela liberta. Essa libertação atinge também a nossa identidade. Em Romanos 6, Paulo ensina que, ao crermos em Cristo, morremos com Ele para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. Não somos mais escravos de desejos confusos ou traumas passados. Em Romanos 8 ele afirma: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somos filhos adotados, herdeiros de Deus, participantes de sua glória. Isso redefine tudo. Não somos aquilo que sentimos, não somos os rótulos que o mundo nos dá.
Somos quem Deus diz que somos, e isso é suficiente. Nosso tempo promove uma dicotomia falsa entre verdade e amor. A cultura diz: se você me ama, concorda comigo. Mas o amor verdadeiro, como diz Romanos 12, se alegra com a verdade. Amar alguém não é validar tudo o que ela faz ou pensa, mas apontar para aquilo que pode realmente libertá-la. Pense em um médico que esconde um diagnóstico para não ofender o paciente. Isso não é amor, é crueldade. A verdade bíblica, por mais confrontadora que seja, é profundamente amorosa, porque nos chama ao arrependimento e à vida plena. A questão da liberdade também foi distorcida em nossa geração. Hoje, liberdade é entendida como fazer o que eu quiser. Mas em Romanos 6, Paulo confronta essa ilusão. Todos nós servimos a algo, ou ao pecado, ou à justiça. A verdadeira liberdade não é ausência de regras, mas libertação do domínio daquilo que nos destrói. O pecado promete autonomia, mas entrega escravidão. Já a obediência a Deus, que muitos veem como repressiva, na verdade gera paz, propósito e dignidade. Liberdade não é fazer o que se sente, é ter o poder de escolher o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro vai na direção oposta. Outro ponto crítico é a cultura da vergonha. Em tempos de cancelamentos e linchamentos digitais, errar se tornou imperdoável. Mas em Romanos 5 encontramos uma resposta radical: a justificação pela fé. Deus não cancela, Ele reconcilia. Ele nos declara justos, mesmo sabendo que não somos. A cruz anula o peso da vergonha. Em Cristo não há mais dívida nem condenação. Isso liberta não apenas da culpa, mas também da necessidade de performance constante. Não precisamos provar nosso valor ou esconder nossas falhas. A justiça de Deus cobre o que a cultura expõe cruelmente, e isso transforma o modo como vemos a nós mesmos e aos outros. Romanos 8 também oferece uma chave profunda para entender o vazio da cultura moderna. A criação geme. A angústia existencial que vemos em músicas, filmes, redes sociais e ativismos revela mais do que rebeldia. É saudade de um mundo que funcione. Paulo diz que todo o cosmos aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. É como se o universo gritasse por redenção. O caos cultural não é só resistência, é sintoma. A geração atual sente que algo está errado, mesmo quando não sabe nomear. E nossa resposta não deve ser desprezo, mas sensibilidade e esperança. Outro dilema moderno é a tentativa de moldar Deus à nossa imagem. Muitos dizem: para mim Deus é só amor. Meu Deus não julga ninguém. Mas Paulo, em Romanos 1, afirma que isso é idolatria. Quando rejeitamos a revelação de Deus, criamos versões personalizadas dele. E isso é tão pagão quanto as imagens dos templos antigos. O Deus bíblico é amor, mas também é santo, justo e soberano. Ele não se adapta às nossas preferências. Ele nos transforma à semelhança de Cristo. Crer no Evangelho é submeter-se a um Deus que confronta, corrige e salva. Qualquer outra versão é só um reflexo do nosso ego. Por fim, Romanos 12 nos lembra que essa transformação não é apenas individual. A fé cristã forma comunidades contraculturais. Em um mundo marcado pelo individualismo, Paulo nos chama a sermos corpo, cada membro com um dom, cada parte com uma função. Quando a igreja vive unida, centrada em Cristo, ela se torna um testemunho vivo de que outra realidade é possível. Amor sem hipocrisia, serviço sincero, perdão real. A cultura pode debater ideias, mas não pode ignorar uma comunidade que ama de verdade. A transformação da sociedade começa com uma igreja que vive Romanos, com mente renovada e coração quebrantado. Diante de tudo isso, como viver com clareza em tempos tão caóticos?
Romanos nos convida a não nos conformarmos com este século, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Isso exige coragem, exige pensar criticamente, exige mergulhar nas Escrituras mais do que nas redes sociais. Ser cristão hoje é, em muitos sentidos, um ato de resistência, mas não de rebeldia agressiva, e sim de fidelidade firme, convicta, cheia de graça. Não vivemos por ideologias, mas por uma verdade eterna, revelada em Cristo e explicada com profundidade por Paulo em Romanos. Se você chegou até aqui, pare um instante e reflita. Em que você tem fundamentado sua visão de justiça? Em qual base você constrói sua identidade? Você está seguindo a verdade de Deus ou moldando-se à cultura? O convite de Romanos é claro: volte-se para a fonte, redescubra a firmeza que só a palavra pode oferecer. E viva com coragem, não por orgulho, mas por convicção. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe um comentário. Qual parte de Romanos mais confrontou ou libertou você hoje? Curta este vídeo, compartilhe com alguém que esteja em dúvida sobre fé e cultura e se inscreva no canal. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar capítulo por capítulo na carta aos Romanos, aplicando sua sabedoria à realidade de hoje. O próximo tema é Romanos 1 e a sexualidade moderna. Redenção é possível? Não perca. A verdade continua sendo verdade, mesmo quando o mundo duvida dela, e ela ainda tem poder para libertar.